Meninas e meninos do meu coração varonil, quem vos fala é seu professor Sionil Borges, também coordenador do De Olho na Questão. Já fui coordenador sócio do Tec Concurso, já tive curso preparatório em Brasília, pessoa já desde 2000 e lá vai fumaça, né? São mais de 20 anos dentro do concurso, de concursos públicos, né? É o que eu respiro, no que eu acredito, eu faço porque acredito. É, E hoje eu quero que você, a partir de agora, exatamente agora, você não interrompa esse vídeo, você veja ele do início ao fim. Vou tentar ser um pouco mais objetivo. Não consigo, né? Eu sou uma pessoa extremamente prolixa, falo pelas orelhas. Como diz a minha mãe, filho, para de falar um pouco, né? E a esposa também fala assim, Júnior, respira, né? Porque se deixar, você não cala a boca. Pois é. E aí se torna uma pessoa até chata, né? Porque só você fala, só você fala. Mas eu tenho tentado me disciplinar. Na verdade, eu tento me disciplinar a vida inteira. Por exemplo, quando eu comecei a escrever no ano de 2002 para concurso público, foi no ponto dos concursos. Um grande curso preparatório, talvez o primeiro e o vanguardista curso em termos de PDF. Com excelentes professoras, excelentes professores, uma equipe de, assim, de estrelas, né? Professores estrelas. E naquele momento, imagina, eu com 20 e pouquinhos anos, fui convidado para ser professor dentro desse curso, e escrever sobre uma disciplina que é extremamente árida, extremamente complexa, extremamente pulverizada, que é o direito administrativo. E o meu primeiro material escrito, eu não sofri muitas críticas, eu sofri todas as críticas possíveis. E o curso, sem nenhum tipo de filtro, me enviou todas as críticas. Todas as críticas. E eu fui lendo cada uma das críticas. Algumas um pouco mais polidas, outras um pouco mais ácida, assim, bem ácida, né? Quase que. Como é que se coloca um professor desse para fazer um curso? Esse cara não sabe nada de direito administrativo. Eu quero meu dinheiro de volta. É um absurdo. E assim, milhões de críticas. E aí, eu poderia ter seguido dois caminhos. O primeiro é desistir da docência, né, parar de escrever, não querer mais ser professor. E o segundo caminho era absorver a crítica, extrair, inclusive naquelas que eram extremamente negativas, o que era positivo e reconstruir o meu material, PDF. Bom, o meu caminho foi não desistir. Concurseiro, concurseira não desiste nunca, né? Não só o brasileiro, né? Nós que estudamos para concurso público, nós que vamos alcançar a aprovação, a gente não desiste nunca. A gente pode ficar frustrado, sentir, chorar. Quem não chora quando se reprova no concurso público, se acredita pela aprovação. É normal, é extremamente normal. E naquele momento eu absorvi as críticas positivamente e reescrevi o meu material. E reescrevi colocando milhões de livros de direito administrativo e fui tentando melhorar a redação, passei para amigos, né, fazerem a leitura. E aí eu relancei o curso. O ponto me deu o voto de confiança, Vicente Paulo, Marcelo Alexandrino, né, e os coordenadores das respectivas áreas, e eu relancei o meu curso PDF. Aí você fala, e aí, foi unânime? Não. Unânime? Vocês sabem, né? Houve um homem que passou pela Terra, ele está extremamente bom e ele não foi unânime. Não, não foi unânime. E eu não fui unânime mais uma vez no curso. Porém, eu tive um grau de aprovação em termos de 80% e 20% de críticas. E eu recebi, sem nenhum tipo de filtro, todas as críticas. E essas críticas vieram ácidas, porém um pouco menos incisivas, né? E aí eu comecei a melhorar o meu material. Eu pegava aquela crítica e melhorava o meu material. Aí eu fiz um terceiro lançamento. Eu saí de 80% de aprovação para 95% de aprovação. Eu tenho esse histórico guardado. 95%. E as críticas que vieram são críticas formais. Ah, eu não entendi a seguinte redação, poderia melhorar, poderia colocar um esqueminha, poderia colocar um resumo, poderia. Aí eu falei, exatamente, tudo isso. Por quê? Nós professores, somos lapidados ao longo do tempo por vocês. Nós não pegamos a nossa necessidade, não é a nossa necessidade de ensino. Nós enxergamos a sua necessidade e nós temos que nos adaptar ao longo do tempo para atender
a melhor forma possível, né, para que você possa entender, compreender disciplina que não faz parte do seu dia a dia, disciplina que não faz parte da sua formação, ou ainda que faça parte da sua formação, ela não é tratada durante a formação como se cobra no concurso público. A pessoa é formada em direito, viu o direito administrativo, viu o quê? Um pincel de direito administrativo. Aí chega no dia da prova, como o exame da OAB, uma prova extremamente difícil para quem fez um curso que foi a pincelada no direito administrativo, uma pincelada no direito penal, e ainda assim ao longo de 5 anos. Então, quando você chega no dia derradeiro da prova da OAB, você viu o direito administrativo no terceiro, quarto semestre. Então, a sua cabeça já está mais ou menos esquecida. Por isso que a prova, o exame se torna extremamente difícil, porque a OAB não é concurso público. Nós que estudamos para concurso público, às vezes ficamos assim, não, essa prova não foi tão difícil. Sim, é porque a gente estuda todo dia, levando o conteúdo todo dia para fazer a prova. Quem terminou a faculdade ou está para terminar a faculdade, está no último ano, lá pegado com um monte de trabalho, com TCC, e viu filosofia, sociologia no primeiro semestre. Viu direito penal lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto semestre. E aí na parte final começa a ver a parte do processo, saem bem na parte do processo, direito adjetivo, e na parte substantiva realmente deixam a desejar. Por quê? Porque não é concurso público e essas pessoas não estudam como se fosse um concurso público, mas a banca prepara o exame como se fosse um concurso público. Então nós concurseiros, nós temos mais ou menos uma ideia de como funciona. E aí, ao longo do tempo, esse PDF que nasceu, né, seria natimorto, né, se transformou no melhor PDF do Brasil. E aí todas as pessoas, praticamente 90% de todo mundo que passou na Receita Federal, estudou pelo meu material PDF. Saí do ponto, fui para o Estratégia Concurso e lá me tornei o professor central de Direito Administrativo na parte escrita. Na parte escrita. Lancei o TEC Concurso enquanto sistema de questões, hoje talvez o melhor sistema de questões do Brasil, ao lado do QC, ao lado do QC, e né, esse PDF se transformou num livro, hoje considerado um dos melhores livros do mercado. E por quê? Por causa do professor Sionil? Não. O mérito não é meu. Talvez o meu mérito tenha sido saber escutar as críticas ao longo do tempo, né? E absorver positivamente essas críticas e transformar o meu material num material que seja quase que unânime. Nunca é unânime, porque tudo é gosto, tudo é interpretação. As interpretações elas são as mais diversas. Nós somos complexos, nós somos seres humanos. E vivemos, graças a Deus, não num período ditatorial ou despótico, né, como outrora, de exceção, mas um princípio democrático. Então você fala o que você quiser. Você pode falar, é livre a manifestação. Mas às vezes a gente permite a abertura de uma resposta. Eu vou dar um outro exemplo, até onde eu quero chegar. Eu dando uma aula certa vez, eu fiz uma brincadeira assimilativa, uma brincadeira para que o aluno pudesse guardar o conteúdo. E qual foi a brincadeira? Na hora de falar em contratação direta por inexigibilidade de licitação, eu cheguei e falei assim, ó, gente, contratação no setor artístico, artigo 25, vamos lá, tem que ser reconhecido pela crítica ou opinião pública. Por exemplo, quem não viu aquele comercial da Cássia Kiss tocando no peitinho? Aí eu falei assim, tocando no peitinho, né? Estava em sala, presencial, as pessoas me conheciam, sabiam que eu não tinha nenhum tipo de preconceito, talvez um pouco mais vulgar, era muito novo, então você utiliza já às vezes um pouco mais vulgar, e eu falei peitinho. No intervalo, uma senhora chegou para mim e falou assim, Senhor Nil, eu adoro suas aulas. Ah, muito obrigado, tal. Mas essa sua brincadeira foi extremamente de mau gosto, Senhor Nil. Falar sobre câncer de mama, um assunto tão sério, com essa entonação, como se fosse algo. Aí eu falei, pô, mas desculpa, não sei o que. Ela, não, Sonil, porque tem 2 meses que eu fiz cirurgia e arranquei os seios. Ou seja, na mesma hora eu fiz um deslocamento para dentro dela. Na mesma hora. E eu, pô, desculpa, perdão, errar, né? Aí eu falo assim,
talvez ali, em 99% das pessoas, elas riram, entenderam e assimilaram o conteúdo. Mas aquela pessoa que está passando por um momento que não é muito bom, a interpretação para ela é a pior possível. Não é bom, não é uma boa interpretação. Não é mesmo. E não foi legal. Por quê? Porque você pode atingir exatamente uma pessoa que está passando por um momento que não é bom. Como nós, concurseiros, concurseiras. Qual é o concurseiro, concurseira que não está cheio de pressão? Cheio de pressão, não são só pressões internas, são pressões externas. A mãe cobrando, o pai cobrando, né? E cobra numa mensagem subliminar, algo do tipo assim, minha mãe, né? Minha mãe uma vez falou assim, filho, saiu o concurso para gari, você não vai fazer não? Minha mãe falou essa frase. Aí eu falei assim, mãe, eu vi que saiu, mas como eu ganharia menos do que eu estava ganhando, eu não vou fazer. Mas eu faria o concurso para gari, faria. Faria para concurso para qualquer coisa naquele momento porque eu estava desempregado. Mas eu não precisava ter recebido aquela mensagem, porque aquela mensagem me torna ainda, me dá mais pressão. Porque chegou um momento da minha vida que eu estava estudando para ser o primeiro colocado e eu não conseguia passar em concurso público. Vocês conhecem a aba do meu livro. Um monte de aprovação, 17 aprovações de concurso público, e as minhas reprovações, e as minhas angústias, e os meus momentos. Eu saí de casa, minha mãe é prova viva disso. Eu saí de casa, brigado com minha mãe. Eu falei, mãe, não dá para ficar aqui. Mãe, você fala o dia todo. Mãe, eu tô acordando de madrugada para estudar. Mãe, pelo amor de Deus, mãe, eu tô estudando. Ou seja, ela me tratava talvez assim como, porra, filho tá desempregado, tá estudando, é um vagabundo. Ela não falou, mas talvez tenha sido essa a interpretação dela. Mas não é. É porque a mãe quer o bem do filho. A mãe não consegue se ver o filho que tinha um emprego, desempregado, isso atormenta ela. É essa a interpretação, mas eu falei, ó, mãe, vou ter que sair um pouquinho de casa, vou ficar aí morando aqui do lado, né? Pertinho de você, eu volto, qualquer coisa, eu volto. Naquela época não tinha telefone, né? Mas eu passo aqui uma vez por dia para ver a senhora. E assim eu fiz. Eu aluguei um lugarzinho, né, morando com outros 3 rapazes, né, que eram do exército, e eu ficava estudando 10, 15, 20 horas por dia. Eles não entendiam de onde eu extraía tanta força para estudar. Necessidade, angústia. Então, só nós que passamos por um determinado evento sabemos como é ruim. Às vezes, você receber uma mensagem, você fala, porra, tá de sacanagem, né? Então, aquele momento do câncer da amiga, claro, eu falei, poxa, desculpa. E eu refiz a. Quando eu voltei do intervalo, eu peguei e fiz uma consideração para tu. Não apontei para não criar um constrangimento, mas pedi desculpa se tivesse atingido alguma pessoa porque não tinha sido a minha intenção. Mas boas intenções, o inferno tá cheio, não é? E só quem passa sabe. Porque depois de milhões de anos eu fui acometido também dessa doença. Já fiz 2 cirurgias, né? E recentemente eu perdi meu pai com essa doença. E aí um amigo fez uma brincadeira recente. Não foi uma brincadeira, foi um comentário malicioso a respeito dessa doença. E naquele momento eu falei assim, pô, cara, olha só, eu até me desconheci, porque eu não sou assim. Eu sou uma pessoa muito tranquila. E na hora eu peguei, falei assim, pô, você tá sendo um meio babaca, né? Porque saiu sem querer um meio babaca, um meio imbecil. E eu falei, eu não sou de falar, eu não sou de escrever criticando ou xingando as pessoas. Por quê? Porque ele ainda estava vivo. Estava numa cama, sem movimento. Eu falei, puta que pariu, porra, brincadeira babaca, né? Então só nós que passamos por um determinado momento ruim, entendemos quando a gente escreve, ah, que coisa imbecil, que filho da puta, e não sei o que, tá de sacanagem. Eu sou concurseiro, porra, não sabe que eu tô fudido, né? Eu sei, não, eu sei, porque eu passei por isso tudo. A gente passa por isso tudo. Talvez eu não passe como concurseiro, mas você acha que a vida é só alegria? Você acha que a vida não tem tristeza? Você acha que a vida é só saúde, que a vida não tem doença? A vida é um misto. Você é um ser humano. Então eu compreendo tudo. Mas antes de a gente escrever, antes de a gente falar, eu até falo com meu irmão assim: porra, mané, conta até 10. Meu irmão, por exemplo, ele não tem muito filtro. Meu irmão é uma pessoa que chega e fala mesmo.
Ele fala. Eu falei, mané, respira, porra, calma, conta até 10. Porque de repente você não fala. Porque palavra é foda. Depois que você fala, pra apagar é muito difícil. Você já magoou, você já feriu, você já cortou. E quando se corta, pra cicatrizar, é o tempo. E o tempo, às vezes, pode demorar muito tempo. Cicatriza. Mas é uma cicatriz. Então, na mudança de clima, aquela cicatriz você sente de novo. Né? Eu sei porque eu tenho algumas cicatrizes. Então, quando tem mudança de clima, eu, ai, tá doendo aqui, ai, tá doendo aqui, ai, tá doendo aqui, ai, tá doendo aqui. Pois é. Então, na mudança de clima, a gente sente a cicatriz. Então, as palavras, elas não são apagadas. Então, a gente tem que meditar, a gente tem que respirar. Ele escreveu, meu irmão, numa rede social, uma frase. Porra, vocês estão de sacanagem, né? Vocês estão vangloriando o sujeito aí. Não existe nada confirmado se ele matou ou não matou a mulher, né? E a família da mulher está lá sofrendo. Aí eu pergunto, ele está certo? Talvez sim. Talvez sim. Porque foi uma situação que aconteceu concreta, todo mundo sabe o que aconteceu, e havia uma suspeita, né, de que, como é que pode, né? A pessoa aconteceu isso, não aconteceu, presunção da inocência. Eu falei, porra, mané, princípio da presunção de inocência. Não tá claro que foi, também não tá claro que não foi, nem foi. Então, deixa que a justiça resolve isso. Você não precisa se manifestar em rede social. Não, não é bom, não acho legal. E naquele momento ele foi lá e retirou a postagem. Por quê? Porque é a palavra. Porque se a pessoa é inocente escuta aquilo, não é bom. Né? E a gente tem que deixar aí para que realmente quem de direito resolva. Que não é criar um tribunal paralelo já condenando a pessoa. Né? Porque é um cometimento de injustiças. Recentemente, um amigo, ele teve, ora, tem 2 semanas, ele ficou 10 anos, mais de 10 anos fora da administração pública. Mais de 10 anos fora da administração pública. Ele foi demitido. E ele foi demitido administrativamente. E aí vai para o Poder Judiciário tentar a reintegração. Gente, havia cruzes do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem melhorado bastante, mas ainda é lento. Porque a administração pública, quando quer, ela é habilidosa para entrar com recursos, protelar uma decisão. E ele conseguiu essa decisão. Só que acabou. Porque a imagem já está manchada e de maneira irremediável, porque não há. A gente não assume a presunção de inocência. Faz parte da nossa cultura. Chegar e pá, é culpado. É culpado. Tanto que o próprio tribunal de júri, a gente sabe que a maior parte das vezes sai lá pela culpabilidade. Então, o princípio da presunção de inocência, ele é relativo. Nós criamos tribunais paralelos. Nós usamos as redes sociais, às vezes, para extravasar, né, os nossos sentimentos. Mas pode extravasar, pode falar. A única coisa que eu peço é respira. Respira e tenta extrair qual foi a interpretação. Tudo isso para chegar ao post que foi feito no dia de ontem. Porra, professor, você demorou a chegar até lá, né? Já são 18 minutos. Pois é, e eu pedi para você chegar até aqui, no final desse vídeo. O que acontece? Foi feito um post falando sobre o concurso da Receita autorizado. Esse post ele não é uma novidade, ele já existem publicações parecidas, e eu vim estudando para um determinado concurso, e de repente eu vi um professor que eu acompanho postar. Autorizado o concurso para, eu falei, carai, fodeu. Aí eu falei assim, fodeu, porque foi autorizado. Porque eu falei assim, pô, tomara que não seja autorizado, tomara que não seja autorizado agora, porque eu quero mais tempo, mais tempo, mais tempo, mais tempo para estudar. Porra, tomara que seja autorizado só ano que vem, na minha cabeça, na minha. Quando eu vi, eu falei, lasco, lasco. Aí eu peguei, cliquei. Quando eu cliquei e abri, tava lá assim, imagina se fosse hoje. Eu falei, ufa, ui, tirou um peso, tirou, mas me alertou. Me alertou, aí eu comprei os meus livros chegaram e eu venho estudando ao longo do tempo. Talvez se sair a autorização eu não esteja preparado, mas eu venho estudando devagarinho para esse concurso. 1 ano, 2 anos de estudo, bem provavelmente. Que não saia a autorização, né? Mas se sair eu não estou preparado. Né? Então eu fiquei assustado, me acordou, me alertou, sim. A ideia foi alertar. Não é te dar um susto, falar assim, acorda. Porque muitos de vocês, assim como o senhor Nil, a gente é preguiçosinho. Em que sentido? A gente já estudou muito, já estudou bastante,
Ah, eu já estudei 2, 3, 4 anos para a Receita Federal. Quando sair o edital eu estudo. Não vai dar tempo. Então o ideal é que você estude previamente. E aí as pessoas falam, veio buscar like, veio vender curso. Não, a gente não tem curso dentro do De Olho na Questão para a Receita Federal. A gente não tem. Né? E bem provavelmente não tenha curso para a Receita Federal. Né? Eu tenho a pretensão de fazer alguma coisa na área dos fiscos, mas especificamente Receita Federal não. Ou seja, esse post acaba de alertar você para que você vá para o Gran Cursos, para que você vá para o Estratégia, que você vá para o Direção e lá procure o seu material. Veja os vídeos. São os 3 principais centros de preparação de concurso público do país. Então não é no De Olho que você vai ver o material e eu não vou vender isso para você. Então não é aqui, essa não foi a ideia foi tão somente alertar. Só que às vezes o tiro pode sair pela culatra, considerando que determinadas pessoas, e não é só uma não, vários de vocês, estão passando por uma fase ruim. Ruim, né? Ruim mesmo. Não é um período bom, não é um período que a gente queira viver, né? Esse não é só o Brasil, é o mundo, e isso repercute negativamente. A sua interpretação é a mais ácida possível. Ácida possível. Mas eu peço encarecidamente que você faça a interpretação positiva. O seu professor não fez esse post querendo likes, querendo polemizar, tanto que internamente, quando eu criei a ideia de fazer, o pessoal do marketing, olha, professor, não, foi unânime. Olha, professor, isso não é uma brincadeira legal, eu não gostaria. Eu falei assim, sim, mas eu sou concurseiro que passo em prova. Eu, eu passo em prova, eu sou concurseiro. Então eu gostaria de ser alertado, sim. Eu ia gostar desse puxão de orelha. Por quê? Porque assim como eu, né, as pessoas que vão ser aprovadas em concurso público, elas falam assim, ufa, porra, que bom. Ainda bem que não foi. Ainda bem que não foi. Mas eu também entendo o outro lado. O outro lado. Por quê? Somos complexos, as interpretações são as mais variadas. Perfeito? Então saiba que o seu professor não fez isso querendo te atingir, não frustrar você, mas sim alertar para o que pode vir a acontecer. Até porque quando o post saiu, conversando com um amigo da Receita, ele falou assim, senhor Nil, foi na noite anterior. Ele falou assim, parece que está na mesa do Guedes já, para assinar a autorização. Parece que já está na mesa do ministro para assinar a autorização. E eu não vejo como esse concurso não sair. Aí você fala assim, poxa, mas são 1.000 vagas, por isso que vai ser autorizado. Não são 1.000 vagas. Parece que pediram 230 ou 400 vagas, 230 para auditores e 400 vagas para analistas. Então gente, é um espirro, né? E para que a gente possa ter ao longo do tempo, bem provavelmente, concursos anuais, porque esse número tão pequeno para o Brasil inteiro realmente vai ter uma disputa muito acirrada. 120 mil, 150 mil inscritos no concurso da Receita Federal Brasil inteiro, 230 vagas, você pode esperar aí uma média de 95% para passar no concurso, pelo fato de as provas objetivas cada vez mais tornarem-se triviais para vocês. Né? Vocês sabem disso. Vejam a evolução da nota do fisco. Pode ser o concurso mais absurdamente difícil. As pessoas falam assim: esse concurso foi dificílimo. Aí você vai lá no olho da vaga e a nota do pessoal está lá 85%, 90%, 92%. Como é que pode isso? E um concurso extremamente difícil. Por quê? Porque as pessoas estudam de maneira muito aprofundada. Eu escutei uma história, só para a gente finalizar aqui. Agora, recente, de certa forma, eu levei um susto. 2 pessoas aprovadas no TCE do Rio de Janeiro. Conversando com uma delas. Eu falei, aí, cara, tá, não sei. Ele posicionou. Cara, eu resolvi 200 mil questões dentro do TEC. Eu falei, tá de sacanagem. Mentira. Ele, eu resolvi 200 mil questões dentro do TEC concursos. 200 mil questões. Eu falei, cara, você não resolveu. Ele, resolvi, senhor. 200 mil questões. Por isso que eu fui aprovado. Inclusive, essa ideia de resolver questões, muitas delas, tem dado certo com um monte de gente. Porque não só tem a questão, como também tem o comentário. Essa é a ideia
de um site de questões, né? De você treinar, 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 a banca já não tem mais o que inventar, então tudo que você viu vai cair. Perfeito? Então é isso, pessoal. Aqui eu me despeço de vocês. Um grande abraço, uma ótima sexta-feira. E amanhã, atenção, amanhã temos simulado para a Secretaria de Fazenda do Ceará. E mais uma coisa. E mais uma coisa. Não temos material dentro do site para a Receita Federal. Então o post não foi, né, para te vender material. Mas vamos fazer o seguinte, né, as medidas de compensação, né? Essas medidas de compensação tem até na nova lei de licitações, hein? Quando há um impacto ambiental, a licitação ser verde, ou seja, ter uma compensação ambiental, já como você vai agredir o meio ambiente, que compense também o meio ambiente. Ah, legal. A chamada licitação verde, onde você vai jogar os resíduos, né? Qual vai ser a destinação, compensação ambiental. Então vamos para as pessoas que se sentiram agredidas, vamos fazer uma compensação no seguinte sentido. Eu ia fazer um simulado para vocês, né? Gratuito, né? Um simulado gratuito. Não vai ser um simulado gratuito. O seu professor vai semanalmente, durante. Talvez você não vão morrer, né? De trabalhar. Durante 5 semanas. A partir do primeiro, 5 semanas, eu vou disponibilizar para vocês a plataforma para que vocês fiquem brincando de resolver questões em simulado. Então, essa é a forma que eu tenho de mais ou menos compensar o tiro não tão certo e para outros certos que o seu professor deu. Então vamos fazer uma bateria aí com 5 simulados e veja se realmente você está, se fosse hoje a autorização, se você está preparado para enfrentar esse certame. Fiquem com Deus, uma excelente semana. Vamos lá, vamos para cima da aprovação. De olho na questão. Parceiro das grandes conquistas.